Olá, bom dia! Vamos para mais uma live de acolhimento emocional. Hoje nós vamos falar sobre traumas, né? É um tema muito importante para muitas mulheres, que são os bloqueios que surgem na vida profissional por conta de traumas passados não resolvidos, traumas da infância, traumas da adolescência. Se você está vendo essa live gravada, te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário de qual foi o ponto, né, o tema, o assunto trabalhado aqui na live que mais mexeu com você, que você mais se sentiu acolhida, compreendida, alguma dúvida. Esse é seu momento, certo? Li, seja muito bem-vinda, trazendo a Bahia para nossa live. E vamos começando. Existem muitas mulheres que são responsáveis, comprometidas no seu trabalho, nos seus estudos, mas ainda assim se sentem travadas, sentem que algo bloqueia elas, que elas não conseguem entregar o seu máximo, né? E situações em que elas precisam se posicionar é o mais difícil. Falar em público, tomar decisões, liderar reuniões, tudo aquilo que exige um posicionamento como adulta, ativa a sensação de ameaça, a vergonha, um desconforto emocional ali significativo, né? Tudo isso pode se tornar um grande desafio quando existem traumas emocionais não tratados, tá? Essa dificuldade do posicionamento, de se expressar, de ser vista, tem a ver com os traumas emocionais que estão ali presentes. Então a gente vai entender isso, a relação disso com o cérebro, com a sua história e com as suas emoções. A gente vai entender o que a neurociência diz sobre os traumas, o que a psicologia evolucionista, que é que estuda a evolução do cérebro humano, o que ela diz. Então essa live, ela tem sempre esse teor de acolhimento, de eu validar as emoções que vocês sentem, mas também eu gosto de trazer conteúdo técnico, eu gosto desse processo de ensino, de ensinar para vocês de uma forma simples, coisas muito complexas do comportamento humano, que eu gosto de chamar de psicologia na prática, né? Então a gente aprende as coisas, os estudos científicos da psicologia e como que eles podem ajudar a gente no dia a dia, na vida prática, né? Como que a gente pode solucionar problemas com essas habilidades. Combinado? A gente vai começar entendendo quais são os traumas, tá? Os traumas, ele pode vir desde eventos grandes na nossa vida, como experiências de violências, de humilhação em público, acidentes, morte de familiares que a gente não esperava, ou que talvez seja o primeiro contato com a morte ali na infância ou na adolescência. Então, esses contatos com essas experiências grandes, elas são traumáticas, porque a gente não tem recurso emocional para lidar com elas. E aí a gente é muito impactado por aquilo. Mas também existem os pequenos traumas, que são os traumas vindo das relações, né? Que a gente chama de trauma relacional, que é crescer em um ambiente com críticas constantes. Então, quando os pais são muito perfeccionistas, eles tendem a passar isso para os filhos, através da cobrança constante, da crítica constante, exigindo bastante desses filhos. Ou às vezes não foi nem o pai e a mãe, mas foi um cuidador, um avô, uma avó, uma babá, uma pessoa que ficou responsável pelo seu cuidado, que a gente chama de cuidador. O cuidador, ele também, se ele for uma pessoa muito crítica e exigente, ele pode despertar em você esse medo constante de ser avaliado, de ser criticado, e aí você desenvolve a autocrítica como proteção. Outro grande desafio é viver em ambientes silenciosos ou frios emocionalmente. Então, ambientes que não têm expressão de sentimentos, ambiente onde as pessoas não conseguem falar sobre os desafios que estão enfrentando. Então, ambientes em que você fica exposto a um silêncio, né, a falta de comunicação, isso faz com que você desenvolva uma comunicação mais passiva. E tem essa dificuldade de posicionamento também. Essa sensação de silenciamento, né, é muito
importante. Uma cobrança também para ser forte o tempo todo, quando você tem que se tornar adulto antes do tempo, assumir responsabilidades muito maiores do que a sua capacidade naquele momento inicial. Isso faz com que a gente se sinta muito insegura também, né? E isso vai afetar o nosso posicionamento. Outra coisa é aprender que errar é inadmissível, né? Então essa coisa do sentir que errar é inadmissível, que não pode errar, um ambiente onde não é tolerado o erro, eu desenvolvo uma autocrítica severa. Outro risco também, além do adultecer muito cedo, é a infantilização. Então, ser gerido por um excesso de proteção, né? Pais muito protetores, que não te permitem arriscar, não te permitem desafiar, faz com que você tenha essa dificuldade de posicionamento, né? De enfrentar as situações. Se sentir que não é vista ou não compreendida, né? Essa sensação de solidão, de falta de compreensão, faz com que a gente cresça com uma carência muito grande. Essa sensação de que eu não estou sendo compreendida. Eu trabalho com uma área da psicologia que chama terapia focada na compaixão, que é criada pelo Paul Gilbert, né? E nessa modelo de terapia, a gente acredita em 3 sistemas de regulação emocional. Ou seja, dentro do nosso cérebro, com base na psicologia evolucionista, existem 7 formas, ou 3 formas da gente regular as nossas emoções. 3 sistemas, né, que eles foram evoluindo. Ah, Raimunda chegou. Que eles foram evoluindo ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da evolução do nosso cérebro. E aí o primeiro sistema é o sistema de ameaça. Eu gosto de separar por cor, porque aí vocês conseguem visualizar claramente o que é ativado quando a gente sofre um trauma. Então tem o sistema de ameaça, o sistema azul, né, que é o sistema de conquistas, e o sistema de sucesso. Quando a gente sofre um trauma, o que é ativado desde criança é o nosso sistema de ameaça. Ele é o sistema que garante a sobrevivência. Então, tudo que parecer perigoso fisicamente, perigoso emocionalmente, vai ativar isso aqui. E aí, o que acontece na vida adulta? Se eu passei muito tempo na infância com isso aqui ativado, isso aqui tá, eu tô treinada só, meu cérebro tá treinado para focar em ameaça. Porque eram muitas brigas, eram muitas situações que colocavam que eu me sentia em risco, que eu me sentia em perigo. Então, eu passo a viver a vida adulta guiada pelo sistema de ameaça. Esses outros sistemas, eles ficam praticamente inativos, principalmente o verde, que é o sistema de segurança. Então, eu fico super conectada com o sistema de ameaça. E aí, vamos supor, vai dar aquela sensação de que eu tô sempre ansiosa, tudo ativa a minha ansiedade, tudo me gera insegurança. Então, as críticas, as comparações, a sensação de inadequação, o medo de errar, ativa imediatamente o sistema de ameaça. Se meu cérebro ele percebe que eu estou em perigo, o que ele vai fazer? Enviar respostas corporais para me proteger. Então, meu coração vai acelerar, eu vou sentir falta de ar, eu vou ficar tensa, eu vou ficar apreensiva. E aí vem todos os sintomas de ansiedade. Mas uma outra emoção que o sistema de ameaça ativa também é a vergonha. Então, eu vou me sentir desconfortável, eu vou querer me esconder, eu não vou querer aparecer. Qualquer situação que eu possa receber a opinião de alguém, eu vou me esconder. Porque toda vez que eu sinto que eu vou para essa experiência de exposição, de expressão do que eu sinto ou do que eu penso, ativa o sistema de ameaça. Então, toda vez que você se sentir ansiosa, apreensiva, angustiada, saiba que o seu sistema de ameaça está ativado. E é isso que acontece. Então, por isso que quando a gente sofre traumas, a gente tende a ter mais crises de ansiedade na vida adulta, a gente tende a ter mais vergonha, porque ativou esse sistema no nosso cérebro, certo? Aí, uma outra opção é o sistema de conquista e impulso. Esse aqui é o sistema da autoestima. Esse aqui tá ligado às conquistas. É um sistema que ele é muito incentivado culturalmente, através das produções de conteúdo, quando a gente fica comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas, né? Então, a gente ativa o sistema aqui de conquista.
que é essa ideia que você ser bem-sucedido, você vai ser visto, se você tem um bom posicionamento social, então você é relevante, você é importante. E culturalmente isso é uma coisa que é reforçada. Só que qual é a questão? Esse sistema, ele tem um lado positivo dele, que ele ajuda a gente a conquistar as coisas. Então, tá ligado ao sistema da motivação. Então, é aquele impulso que faz a gente conquistar metas, realizar sonhos, conquistar coisas. Por isso que ele é mais reforçado socialmente, porque a gente é guiado para conquista, para se realizar, para dar resultado. Só que quando ele fica muito sobrecarregado, ele também faz a gente se sentir ansioso e exausto. Então, se eu não tenho nenhuma sensação de segurança nesse processo de conquista, eu vou me sentir ansiosa, eu vou me sentir exausta, eu vou me sentir fadigada. Uma coisa que acontece muito, tá? Eu vou até dobrar assim, para tirar o sistema de segurança de vista. Vamos focar só no sistema de ameaça e o de impulso. Sistema vermelho, sistema azul. Certo? Quando esse sistema aqui tá ativado, um caminho natural que a gente busca é regular a nossa ansiedade através daqui. Exemplo, me sinto ansiosa, insuficiente, que eu não sou boa. Aí vem o perfeccionismo. Eu preciso conquistar tal coisa, eu preciso me vestir assim, eu preciso me comportar de tal forma, eu não vou errar, eu vou conquistar as coisas. Então essa busca da conquista, pelo meio da fuga da sensação de ameaça e de desconforto, eu vou buscar esse impulso, porém esse impulso ele vai me gerar um mal-estar também. Eu vou me sentir sobrecarregada, então vem aquela coisa de querer fazer mais coisas do que você é capaz de fazer, de querer se responsabilizar pelos outros, tudo tá em volta do sistema de conquista. Então o sistema de conquista em si, ele não é ruim, ele tá ligado às nossas motivações. Mas se o sistema de segurança ele não está presente, tudo isso aqui vai me gerar um mal-estar. E aí gera aquela busca por sucesso que gera muita fadiga, muito mal-estar. E aí o sistema de segurança é o sistema que a gente sente que pode descansar, que pode dormir seguro, que pode refletir, que pode crescer com consistência, que não precisa da autocrítica. É aqui que a verdadeira transformação emocional ela acontece. Então, a pessoa que sofreu trauma, ela tem um sistema de ameaça muito ativado. E aí, no processo terapêutico, no tratamento, ela vai desenvolvendo o sistema de segurança. Essa lógica aqui afeta tudo. Posicionamento no trabalho, posicionamento nas relações. Então, por exemplo, eu só vou me sentir segura num relacionamento quando esse relacionamento ele ativa meu sistema de segurança. Mas a tendência que a gente tem quando sofre traumas é sempre buscar conexões que estão ligadas a essas duas coisas. Ou ao sistema de ameaça, ou ao sistema de conquista, né? Por isso que tem mulheres que sofreram traumas, por exemplo, que falam assim, nossa, eu gosto de homens que eu tenho que conquistar, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que me humilhar atrás dele. Porque tá ligado ao sistema de conquistas. Eu sinto que eu preciso conquistar, porque aí quando eu conquisto, eu me sinto melhor comigo mesma. Sabe? Só que aí o grande desafio disso é que não tem autenticidade nesse processo. Eu não tô buscando alguém que tá ligado aos meus valores. Eu tô buscando alguém só porque eu me sinto desafiada nesse processo de conquistas. Então vamos lá. Aqui, no sistema de ameaças, as emoções mais ligadas a ele é a vergonha, a ansiedade. No sistema de conquistas, de impulso, o que está mais ligado a ele é a autoestima, a motivação, mas quando ele é ativado em excesso, sem ter nenhum tipo de segurança, eu vou me sentir esgotada, eu vou me sentir fraca, eu vou me sentir sobrecarregada, eu vou sentir angústia, tá? E o sistema de segurança, ele é ativado por emoções que geram conforto, como a confiança, a compaixão, a autocompaixão, a empatia, a gratidão. A gente trata de forma muito superficial a importância da gratidão. A Maria Helenice chegou, seja muito bem-vinda. E aí, quando a gente ativa o sistema de segurança, a gente consegue se posicionar de forma mais segura no trabalho. E ativar esse sistema de segurança não é uma tarefa tão simples. Por quê, Manu? Porque a gente aprende que amor e medo, eles caminham juntos.
Já já a gente vai aprofundar mais nisso. Então, hoje vocês entenderam os 3 sistemas de regulação emocional. A partir de agora, eu vou repetir eles muito nas nossas lives, até vocês entenderem profundamente e conseguirem sacar durante o dia a dia, quando vocês estiverem nas situações desafiadoras. Agora é meu sistema de ameaça que está ativado. Agora é meu sistema de conquista, de motivação que está ativado. Não, agora eu estou ativando meu sistema de segurança. As lives de acolhimento, elas têm esse objetivo de, aos poucos, nem que seja por 30 minutos no dia, ou melhor, na semana, fazer com que você ative o seu sistema de segurança, para que você sinta que está recebendo um acolhimento, que existe um lugar no mundo onde você recebe palavras de conforto, né? Então, quando a gente sofre traumas na infância, o sistema de ameaça, ele fica hiperativado. E mesmo que o ambiente hoje ele seja mais seguro, ou seja, Manu, hoje eu não tenho mais contato com a pessoa que me fez mal. Hoje eu não tenho mais contato com aqueles colegas que faziam bullying comigo na escola. Hoje eu não tenho mais contato com aquele relacionamento que foi nocivo para mim. Mas eu ainda sinto as sensações emocionais. Eu ainda sinto dores no corpo que me lembram aquela experiência, tá? Então é porque esse sistema ele tá hiperativado. E aí a gente vai aprendendo através do acolhimento, da relação segura, a fortalecer esse sistema, tá bom? Uma coisa que a gente conversou na outra sessão, a gente falou nas últimas sessões sobre como, né, aprender a ser sua melhor amiga, como se tratar com mais gentileza. E vocês relataram pra mim depois da live que sentiram uma vontade de chorar, enquanto teve muitas carinhas até, muitos emojis, assim, sorrindo, chorando, né, subindo aqui na live. E aí depois vocês me explicaram, Manu, chorei porque quando você fala de acolhimento, de autocompaixão, me dá uma vontade de chorar, me dá uma sensação esquisita. Quando você escuta frases para você ser sua melhor amiga, se acolha com carinho e dá esse nó na garganta, isso acontece porque você passou por abandono emocional e negligência, tá? Eu levei um tempo para quando eu recebi abraço, eu não me emocionar com abraço, né? Tem muita paciente que chega e fala, mano, eu não gosto de receber abraço porque eu choro quando eu sou abraçada. E eu tinha muito isso também, lá atrás, sabe? Antes de fazer meus processos terapêuticos, quando alguém me abraçava, alguém me validava emocionalmente, eu chorava bastante. Porque, caraca, aquilo nunca tinha acontecido, assim, daquela profundeza, sabe? Da pessoa olhar pra mim, principalmente depois da adolescência, pra fase adulta, né? Sentir essa validação. Então, como a gente passou por abandono emocional, negligência, a gente aprendeu a associar amor à dor. Eu preciso que você entenda isso. A gente aprendeu a associar amor à dor. Então, toda vez que a gente vai se entregar para uma experiência de amor, seja uma relação de amizade, uma relação terapêutica, a gente trava. Porque, cara, eu vou ficar vulnerável diante dessa pessoa, ela vai me entregar uma coisa leve, um carinho, e se depois essa pessoa for embora? E se essa pessoa não sustentar, né? E se eu não conseguir? E se eu der trabalho pra essa pessoa? E se a pessoa perceber que eu não sou tão legal assim? Se ela ver os meus defeitos, será que ela vai me deixar? Então a gente começa com esses pensamentos, assim, automáticos de medo de perder aquilo que a gente acabou de conquistar. A gente tem muito medo de perder o carinho que a gente recebeu. E é muitas vezes por isso que a gente vai mandar mensagem pra alguém que é muito carinhoso com a gente, de uma forma assim, com medo de atrapalhar, com medo de fazer mal, com medo da pessoa se sentir sobrecarregada com a gente, porque a gente acha que essa forma de acolhimento ela pode ser perdida. Então a gente desenvolve alguns bloqueios pro amor. A gente desenvolve alguns bloqueios pro afeto, porque a gente aprende que amor e medo e dor, eles caminham juntos. Então o seu cérebro ele ainda não entende que carinho é seguro. Por isso quando eu te convido para ser sua melhor amiga, dá aqueles bugs assim, tipo, como assim, Manu? Como assim? Né? Já já eu vou relacionar com o trabalho, não desistam de mim. Já já a gente vai entender como tudo isso a gente vai relacionar com o trabalho, né? Como se sentir mais segura no trabalho, né? Se você lembra de uma amiga que tá precisando dessa live, compartilha. Agora, ao vivo ou depois da gravação. Tá assistindo a gravação? Sente que uma amiga precisa desse conteúdo? Compartilha com ela. Vamos alcançar mais mulheres.
sabe? Infelizmente, tem muita mulher que não tem essa consciência, que ela aprendeu a associar amor à dor, a sofrimento, a medo, a precisar se proteger. Então, quando a gente fala de autocompaixão, o corpo que sofreu trauma, ele vai sentir uma resistência, uma tristeza e às vezes até raiva, tá? É por isso que nas práticas de autocompaixão a gente trabalha muito com meditação, com essa coisa da presença, pra gente conseguir identificar quais são os gatilhos, sabe, da raiva, da tristeza, que parte do corpo sua tá mostrando que você tá triste. Tem alguma parte que dói enquanto você medita? Tem alguma parte mais sensível? Tem alguma tensão muscular? Então a gente identifica nas práticas em grupo, nas sessões de terapia, quais são os pontos de tensão no corpo. E aí essa dor no seu corpo não é um sinal de fraqueza, esse desconforto para o acolhimento não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que seu corpo ele precisa de cuidado profundo. Só isso. Manu, participei da live, me deu vontade de chorar e tal, isso é um problema? Não. Significa que você acolheu uma ferida na live e isso fez com que você tivesse mais segura para transbordar isso. Toda vez que você superar uma dor, um trauma, uma memória, um pensamento, encontrar um conforto, você vai sentir vontade de chorar. Até porque ficou muito choro preso naquele momento do trauma em que você não sabia como se expressar. Você não sabia o que dizer, muitas vezes não sabia nem o que estava acontecendo. Você não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E aí isso fica preso. E aí quando você recebe o acolhimento, isso solta e é por isso que a gente chora. Tá? Porque chorar libera hormônios que alivia a dor emocional e a dor física também. Então, por isso que é tão importante a gente se permitir ser acolhida. E eu gosto muito quando vocês contam pra mim, no privado, ou nos comentários dos vídeos, como que te tocou a live, em que ponto que tocou. Porque, olha, se vocês não tivessem me contado, Manu, me deu vontade de chorar, me senti, assim, na hora que você começou a falar pra mim ser minha melhor amiga, me deu vontade de chorar. E aí eu trouxe essa explicação hoje, né? Então é graças a essa troca com vocês que as lives vão ficando cada vez mais ricas nos conteúdos. E a gente precisa entender agora sobre o tratamento, tá? A ilusão dos atalhos, o que não é tratamento de trauma. A gente vai ter muita gente vendendo solução prática na internet para tratamento de trauma, né? Vai dizer que tal livro vai te curar, que frases do Instagram, vídeos como esses, eles são importantes, mas eles não são tratamentos, né? Essa ideia, você compra minha imersão de R$9.000, 3 dias e você vai curar todos os traumas da sua vida. Impossível, isso não vai acontecer. O que você vai conseguir nesses eventos é aumentar o seu nível de consciência, desbloquear algumas crenças, perdoar talvez algumas demandas. Você vai passar por um processo terapêutico ali, mas não vai tratar o trauma de fato. O que faz a gente desenvolver o sistema de segurança é uma relação profunda, tá? Uma relação profunda onde que a gente consiga se sentir segura. Então, a cura do trauma, ela exige uma continuidade, um acompanhamento, ela exige um vínculo, um aprofundamento, e isso acontece na psicoterapia, não é uma coisa que vai acontecer só você lendo um livro. Todos esses conteúdos, os vídeos, as lives, os livros que eu indico, eles são essenciais para destravar algumas coisas, para expandir o nível de consciência, para aprender algumas práticas. Só que eles não vão tratar o trauma em si, na raiz. Hoje, o que eu conheço de melhor formato para tratar traumas é a psicoterapia e, principalmente, psicoterapia com profissionais que entendem de trauma. Tá? Profissionais que entendem de trauma. Eu já fiz terapias com profissionais que não entendiam de trauma e foi mais nocivo do que positivo, tá? A terapia, ela pode ser ruim se eu tô fazendo com um profissional que não entende do que eu tô sentindo e se ele tem... Por exemplo, eu já sou hipersensível depois que eu sofri um trauma. Eu já chego na terapia cheia de vergonha e medo. Se esse profissional, que nem sempre é da psicologia, às vezes a gente escolhe uns terapeutas XPTO aí na internet que a gente nem sabe a formação da pessoa.
Aí a gente vai e faz essas terapias. Quando a gente faz essas terapias, a gente não tem respostas para o tratamento, se sente mais deprimido ainda ou mais ansiosa ainda. A gente já tem a crença de que não é boa o suficiente. Se esse terapeuta ele é muito crítico, ele é muito ríspido, ele vai fazendo que a gente reforce o senso de crítica. A gente vai ter dificuldade de estabelecer confiança. Se ele não sabe construir confiança com a gente, é aí que a gente fica mais para baixo ainda. Então é sempre, todas as lives de acolhimento que eu falo de terapia, eu falo pra vocês. Pesquisem os profissionais que vocês vão fazer terapia. Se tem Instagram, segue por um tempo. Se rolar identificação, aí vocês seguem com acompanhamento. Manu, não rolou identificação? Não começa a contar da sua vida. Faz a primeira sessão, vê se você se identifica com a pessoa, com o método dela. Me identifiquei. Aí segue com o tratamento. Não me identifiquei, não precisa se forçar a continuar. Vai buscar um outro profissional que você se identifique. Porque se a gente fica só se forçando, a gente fica pior, tá? Eu já tive experiências terapêuticas horrorosas. Então, tomem cuidado. Me falaram isso, que eu precisava comprar um e-book de livros onde eu iria ser curada. Achei meio estranho. Sim, gente, vai ter. É uma coisa que eu fico muito chateada, sabe? E por que essas coisas vendem? Porque as pessoas estão muito carentes. Muito carentes. E a gente não tá carente porque a gente é fraca, porque a gente é ruim, é porque a gente foi traumatizada, né? A gente tá ali com uma ferida em aberto. E aí essas pessoas, elas sabem. E aí ficam criando essas propagandas mirabolantes. Como que uma pessoa que foi afetada na relação dela com uma figura de cuidado vai ser curada por um e-book? Lendo o e-book. Li o e-book, fiquei curado. Todos não tem isso. Por quê? Porque a gente precisa do olhar do outro ser humano, a gente precisa do contato. É que nem tem gente, né, que eu vou fazer terapia com inteligência artificial. A inteligência artificial vai te ajudar a ter alguns insights. Só que ela vai te bajular, ela não vai analisar contexto, ela não vai ter esse contato humano, do olhar, da empatia, da pessoa se colocar no seu lugar. Por quê? Porque ela é uma inteligência artificial, ela recebe comandos. Ela recebe comandos, então você vai dar os comandos para ela e ela vai seguir de acordo com aquele comando. Ela não tá realmente consciente do seu problema. Porque ela não é humana, ela não tem a conexão humana. Deixa eu ler os comentários de vocês, eu vou... Ai, gente, quem sabe faz ao vivo, né? A gente tá com o carro da melancia passando, vocês estão ouvindo? Ai, no meio da live, divulgação de melancia, mas vamos nessa, quem sabe faz ao vivo. A Alice estava me contando, né, da terapia... Gente, o que eu recebo de mensagem, não tá escrito, de gente que tentou participar de terapia em grupo e se sentiu pior do que tava. Eu acho que a terapia em grupo ela é muito funcional para alguns casos. Em casos de trauma, eu já vi que funciona com a terapia focada na compaixão. Existem estudos clínicos, foi feito, inclusive, uma terapia em grupo lá no Hospital das Clínicas, com a terapia focada na compaixão, que virou uma tese de mestrado muito bonita. Então, realmente teve... resultado terapêutico. Mas como que funciona a terapia em grupo? Para ser funcional. Então, vamos supor que eu, Manu, vou fazer uma terapia em grupo presencial. Primeiro, eu preciso fazer uma escolha do padrão de pessoas que eu vou atender. Então, eu vou atender pessoas com traumas. Entende? Terapia em grupo para pessoas com traumas, que sofreram traumas na infância. Eu vou fazer uma triagem, que é uma entrevista com cada participante, para mim saber se a pessoa sofreu trauma. Manu, eu tenho ansiedade, mas não tem trauma, então não entra nesse grupo. Manu, eu tô deprimida, mas eu não passei por experiência de trauma, não entra nesse grupo. Então só vai entrar para aquele grupo de terapia pessoas que viveram experiências parecidas. E aí a experiência e a troca clínica, ela é terapêutica. Agora eu pego uma pessoa que tem problema com uma coisa, a pessoa que tem problema com outra, não é terapêutico.
Porque precisa ser da mesma dor, da mesma situação. Eu preciso fazer uma triagem com essas pessoas. Ah, é um grupo de pessoas com depressão. Então vai funcionar, porque um vai aprender com o outro, com a história do outro, vai se fortalecer através do outro. Então por isso que terapia em grupo, ela é um formato que funciona, mas tem que ter método. É por isso que eu falo que tem que ser profissionais que entendem do que estão fazendo. Não é só juntar um grupo de pessoas aleatório numa sala e achar que vai ser terapêutico, que não vai. Certo? Ela olhou, aí ela fala, né, que imediatamente ela olhou e disse que ela sentia era carência. Gente, a gente sente carência mesmo. A gente não teve um afeto seguro, a gente não aprendeu a ter confiança. Então é óbvio que quando a gente vai para algumas experiências terapêuticas, a gente vai se sentir carente na vida, nas relações, até a gente encontrar alguém que ofereça esse amor pra gente. E a gente aprenda como dar esse amor pra gente. E aí a carência diminui. Mas até esse nível de autocompaixão, de eu conseguir dar amor pra mim, eu preciso de alguém que faça isso por mim também. Então é natural. E aí faz quando eu não gosto muito dessas acusações. Ai, você é carente, você é insegura, você é ansiosa. Porque faz que a gente entenda que o nosso sintoma, ele é um defeito. E não é um defeito em si. É um sistema de proteção. Foi como você aprendeu a se proteger. Sabe? Vamos lá. Ai, mundo. Por isso que eu te escolhi para me acompanhar. Deus te colocou no meu caminho. Estou tão confiante de que tudo vai dar certo. Já está dando certo, né, Manu? E a Kailane tá aí. Então, Raimundo, eu tô muito feliz por essa conexão, sabe? Eu gosto muito do contato que eu tenho com vocês. Tanto aqui na rede social, porque assim, eu gosto dessa conexão inicial pela rede social que depois vai pra sessão de terapia. Porque vocês me conhecem, eu conheço vocês vê se meu método é um método que vocês se identificam. Então a gente constrói confiança muito antes de ir pra primeira sessão. Então eu gosto desse formato. Certo? Então vamos continuar. Hoje a live promete, hein? A gente foi muito... As lives, elas estão muito gostosas, assim, com as trocas que vocês vão trazendo, que não dá vontade de acabar, né? Dá vontade de ficar aqui até meio-dia, né? Seguir até o almoço. O papel da psiquiatria na cura dos traumas, tá? Então, tem alguns pacientes que mesmo atendendo em psicoterapia, a gente tendo uma boa relação terapêutica, eu preciso mandar pro psiquiatra. Manu, por que você manda pro psiquiatra? Porque... E não é bem mandar, né? Tipo, vai pro psiquiatra. Eu encaminho pro psiquiatra, mas eu sempre converso muito antes. Eu explico por que a pessoa precisa ir pro acompanhamento psiquiátrico, qual os possíveis remédios que talvez o psiquiatra recomende, qual a função desses remédios. Na hora que vai no psiquiatra e volta com a receita, a gente conversa sobre a prescrição do psiquiatra, entende como funciona o remédio, né? E a gente sempre trabalha com a ideia de uma possibilidade de desmame, ou seja, de não tomar o remédio para a vida inteira. Alguns casos é necessário tomar para sempre a medicação, alguns casos. Em outros, não. É só no processo de ajudar a regular a ansiedade, o humor deprimido. Conforme a pessoa vai melhorando a qualidade de vida, a qualidade dos pensamentos, ela consegue fazer desmame. Eu tenho vários pacientes que fizeram desmame ao longo do tratamento. Tá? Mas para fazer desmame tem que aumentar a qualidade de vida. Então tem que meditar, tem que escrever, tem que fazer atividade física, né? Então tem que buscar sempre o desenvolvimento pessoal. Então você tá sempre buscando boas leituras, boas palestras, né? Tá sempre nesse busca por desenvolvimento, por manter a mente ali funcionando de forma saudável, desenvolvendo ali o sistema de segurança, mantendo ele ativado. Tá? Então, em alguns casos, o acompanhamento psiquiátrico ele é um aliado. A medicação não substitui a terapia. O que faz muita gente se frustrar nos tratamentos de trauma delas é que elas acham que só remédio vai resolver. O remédio ele faz uma reposição química no teu cérebro. Então, os hormônios que estão sendo produzidos em dosagem mais baixa, o remédio faz eles aumentar essa produção e você vai sentir com um humor melhor, uma maior organização de pensamentos, né? Você vai se sentir melhor emocionalmente. Só que o remédio, ele não regula pensamento. Então, os pensamentos autocríticos, eles vão
vão continuar automáticos, eles vão continuar te influenciando, os pensamentos do sistema de ameaça, eles vão estar ali. É na terapia que você aprende a regular essas emoções através do questionamento desses pensamentos, da análise desses pensamentos, tá bom? Então, entendemos então que o remédio não substitui a terapia, mas ele é um aliado. E aí ele faz com que o processo terapêutico, né, seja maior. Alice, eu não gostei de ouvir. Eu sei que tem carência, mas não necessário ter alguém como ela. Mas não necessário ter alguém como ela disse, eu tinha que namorar. Ai, gente, é complicado. Esse negócio de você estar carente, você precisa de um namorado. Discordo completamente dessa tese, tá? Porque uma pessoa carente, a última coisa que ela precisa é de alguém para ela depender. Você tem que buscar alguém para namorar quando você se sentir bem com você mesma. A relação com você mesma tá boa. Aí você procura um namorado. Essa ideia de que relacionamento é para cobrir um buraco é o que faz um monte de gente ver relacionamento frustrado. A maioria das pessoas que são frustradas nas relações é que buscam esse refúgio no relacionamento amoroso. É por isso que eu sempre falo nas lives de relacionamento. Tem várias lives salvas de relacionamento. Assista. Lá no YouTube tem várias, muito boas. Assista. E aí, nessas lives, eu sempre falo que eu não aconselho adolescente a namorar cedo. Porque, cara, não tem repertório emocional. Tá no ápice ali das carências emocionais. E vai buscar no outro um refúgio que não vai ser suprido. O outro, ele não vai suprir esse vazio, né? Essa carência, né? Então, um descarte. Infelizmente, a gente vai encontrar muitas pessoas que vão dar pra gente conselhos equivocados, tá? Então, a gente tem que estar muito atento. E aí já começa um grande aprendizado, né? Nem tudo sobre trauma, nem todas as pessoas que ensinam sobre traumas, os aconselhamentos e os ensinamentos delas são verdadeiros. Principalmente na era da internet, tá, gente? O que eu já conheci de gente que se diz desenvolvedor de pessoas, que ajuda a pessoa no desenvolvimento pessoal, que se dizem ajudar terapeuticamente as pessoas, e elas mesmas não estão dando conta da própria vida, o número é gigante. É por isso que eu sempre incentivo que profissionais de terapia têm que fazer terapia, têm que buscar o autodesenvolvimento. Porque quando você tá diferente de outra pessoa que sofreu sofrimento, você é outra pessoa. Você pode ter a melhor técnica do mundo, se você não tá bem emocionalmente, você não vai conseguir contribuir com aquela pessoa. Então a gente tem que estar muito atento aos nossos aconselhamentos, principalmente para quem sofreu trauma. Então, além da terapia, existem treinamentos de autoconhecimento que ajudam demais a treinar habilidades emocionais na prática, tá? Então, não é só a terapia, tem os treinamentos emocionais. São os treinamentos que a gente aprende, né, na prática, a como regular nossas emoções. Eu faço muitos grupos de treinamento desde a pandemia. E nesses grupos, vocês aprendem a questionar alguns pensamentos. Tem resultado terapêutico, vocês têm ótimos depoimentos de pessoas que participaram dos grupos e dos treinamentos. Eles são ótimos para expansão de consciência, mas cura de traumas é na terapia individual, tá? E é importante que a gente busque treinamentos com profissionais que têm experiência clínica em atendimento com pessoas que sofreram traumas. Porque se esse profissional ele tem experiência, ele vai saber como elaborar as atividades, fazendo trabalhar os 3 sistemas de regulação emocional: a ameaça, a conquista e a segurança. Eu vou aprender a lidar com esses sistemas, né? Porque o profissional ele vai trabalhar com isso. E aí eu tô elaborando, né, os 21 dias para curar bloqueios emocionais que travam a sua vida profissional. Então, em meados de julho vai acontecer esse treinamento, tá? Como curar bloqueios, né? A gente vai trabalhar 21 dias curando bloqueios emocionais que travam a sua vida profissional. Então, ele é um treinamento focado em ajudar você a regular a vergonha e a ansiedade e entender como que eles impactam na procrastinação e já fazer um reajuste na tua rotina para que você procrastine menos, tá? A pessoa que sofreu trauma, ela procrastina porque ela tem dificuldade de organização. E sempre tudo que ela vai fazer
tá ligado a uma cobrança muito grande. Então, a dificuldade de falar em público, a dificuldade de se posicionar numa reunião, ficar meia hora para escrever um e-mail, né? Todos esses bloqueios, a dificuldade de produzir conteúdo no LinkedIn, de divulgar o teu currículo, todos esses bloqueios estão ligados a essa vergonha excessiva e essa ansiedade que tem a ver com o sistema de ameaça estando ativado. E aí, a forma de superar esses traumas que bloqueiam a sua vida profissional é aprendendo a regular a vergonha, a ansiedade e ativando o seu sistema de segurança, que pode ser através da terapia principalmente e através desses grupos de treinamento que você já aprende muita coisa sobre regulação emocional. Só não vai tratar a raiz, que a raiz é só em terapia. As vagas para esse treinamento, elas ainda não estão abertas, mas eu já estou conscientizando vocês que vai haver um treinamento em meados de julho, vai ser 21 dias, vai ser um treinamento no WhatsApp, para não ter desculpa de não consigo estar ao vivo, não tenho tempo, não tenho horário, não tenho dinheiro. Não vai ter desculpa, né? A decisão de participar ou não participar, ela vai ser consciente. Vai ser consciente, eu não quero participar desse grupo, ou eu quero participar desse grupo, sem justificativas vazias, né? A gente vai usar justificativas reais. Então, se essa live te tocou, se ela trouxe consciência sobre as suas dores emocionais, o primeiro passo que pode ser a psicoterapia para já dar esse aprofundamento, né? Então me chama no direct, sem pressa, e lá a gente conversa sobre essa possibilidade de um acompanhamento psicológico, tá? E aí, o treinamento dos 21 dias, quando tiver abertas as inscrições, eu aviso vocês. Então, fiquem atentas no WhatsApp, nos grupos de seguidoras, que assim que surgir a abertura das vagas, vocês vão saber. Então, eu quero que você saia dessa sessão aqui, essa live de acolhimento, consciente que a insegurança não nasceu do nada, tá? Ela vem dessa cicatriz que você tem hoje, dessa experiência mais antiga. Então, com a escuta, com a ciência e com coragem, a gente consegue tratar essas dores e você consegue recomeçar na vida, escrever uma nova história para você, tá? Superar traumas é escrever uma nova história para si mesmo. Para além do trauma, porque o trauma, ele ensina pra gente uma narrativa, uma forma de pensar sobre a gente, sobre as nossas dores e sobre os nossos desafios. E quando a gente aprende a escrever uma nova história, a gente muda a narrativa. Eu também tenho formação em terapia cognitivo-narrativa. Então, a gente trabalha muito com essa consciência que se tem da própria história. E aí, me contem, rapidinho aí nos comentários, como é que foi a live de hoje pra vocês? O que foi mais marcante? Se você está vendo gravada, deixa nos comentários o que foi mais marcante. O que mais mexeu com você? Então, para a gente superar traumas e ser mais confiante no trabalho, eu preciso de um aprofundamento psicológico. Eu preciso fazer terapias, participar de grupos, mas entendendo que livros, palestras, imersões, e-books, eles vão me ajudar a expandir minha consciência, a aprender mais sobre as emoções, mas eles não tratam o trauma, eles não geram uma relação segura. Eu preciso construir uma relação segura com alguém para poder aprender a confiar, a me sentir segura. Então, é na relação terapêutica que a gente desenvolve isso, certo? Gostei muito da nossa troca hoje, passamos até um pouquinho do nosso horário. A gente sempre aprofunda em termos muito legais, você traz exemplos maravilhosos. E na terça-feira que vem, às 10h10, estamos juntas de novo. Fico feliz que te ajudou a live, muito obrigada pelos comentários. Vocês estão maravilhosas também. A gente só vê beleza no outro porque essa beleza tá dentro da gente. Sou muito grata por a gente estar conectadas e aprendendo juntas a cada semana. E seguimos aí, certo? Beijos e até a próxima terça.